Oi, gente. Como eu falei mais cedo a respeito da operação antifraude e que poderia vir culminar com a prova de que realmente houve fraude nas urnas eletrônicas, esse estudo foi feito pelo canal Brasil Paralelo, juntamente com um cientista chamado Hugo César Roth, que é doutor em inteligência aplicada. Ele é ex-delegado de polícia, ex-promotor e ex-procurador federal. Eles estão fazendo uma auditoria paralela das eleições do primeiro turno, como fizeram na eleição passada, 2014. Só que na eleição de 2014, eles demoraram aproximadamente 4 meses para fazer esse estudo e dar um resultado final, que culminou com uma inconsistência de dados de mais de 70%. Ou seja, tem aproximadamente 73% de chance de ter havido fraudes na eleição de 2014. Então, eles utilizaram para isso uma lei aplicada, conhecida como Lei de Benford. Essa Lei de Benford ela é reconhecida internacionalmente por órgãos internacionais, inclusive pelo TCU, que é o órgão responsável por fiscalizar o TSE. Nos estudos desse primeiro turno, teve um grau de inconsistência de 77,68% dos resultados publicados pelo TSE. Ou seja, a chance de ter tido interferência externa no processo eleitoral é mais do que claro, né? Superou os índices de 2014, inclusive. Os índices de 2014 de inconsistência de dados foram de exatamente 73,14%. E o de agora do primeiro turno foram de 77,68%. Sem contar que tiveram também denúncias na imprensa internacional, com a corroboração do Departamento de Estado americano, onde tem um backbone, que é uma rede principal de trânsito de dados na internet, noticiando possíveis tentativas de invasão e captura de dados que interfeririam, né, na nossa eleição em primeiro turno. Esses ataques foram efetuados por países como a Venezuela, Irã e a Síria. O Tribunal de Contas é quem fiscaliza o TSE. A confiabilidade do método de Benford é reconhecido, inclusive, pelo TCU. O TCU reconhece a aplicabilidade do método de Benford, inclusive dando como exemplo as eleições, o processo eleitoral brasileiro. Esse método de Benford foi aplicado nas eleições do Irã e acabou sendo descoberta uma fraude pela Universidade de Michigan. No Brasil Paralelo, ao invés de ter um apoio da mídia e dos órgãos responsáveis por fiscalizar e por tomar providências com relação à eleição, eles estão sofrendo represárias pela mídia e por órgãos, como se quisesse esconder, né, jogar para debaixo do tapete a sujeira que está nesse processo eleitoral. Quanto à auditoria das urnas eletrônicas brasileiras, o TSE falou que ele é auditável, mas engenheiros do ITA, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, juntamente com o Hugo César, constataram que as urnas eletrônicas são auditáveis só até certo ponto. Ou seja, o que aconteceu com essa análise do método de Benford para poder ser feita uma auditoria, o que teria que ser feito? Teria que pegar outra metodologia que não fosse a já utilizada, que for a dos dados coletados, e fosse feita uma nova contagem. Isso só seria possível se tivesse o voto impresso. Por quê? Como a inconsistência dos dados foram muito grande, teria que ser pego os votos impressos, contabilizados todos eles e comparados com a contagem eletrônica, o que não pode ser feito no nosso caso, da nossa urna que não imprime o voto. É considerado uma urna ultrapassada, né? Nos países mais modernos já utilizam uma urna de terceira geração que já imprime voto. O método de Benford foi utilizado em 2014 para fazer uma análise da votação de Tiririca e do Celso Russomano. E bateu certinho a análise do que eles previam com relação à votação e a expressividade que eles tiveram em relação à votação. Ou seja, um método reconhecido internacionalmente, que já deu certo em várias ocasiões e que tem consistência para se comprovar que houve fraude no primeiro turno no Brasil. Isso é muito grave, vai contra a democracia. Espero que os órgãos responsáveis pelas eleições no Brasil tomem as providências cabíveis e que nós tenhamos uma eleição segura, sem fraudes e, se possível, em cédulas, porque a urna eletrônica não dá para confiar, gente. Não dá para confiar. Espero que tenha sido claro para vocês. Até mais. Até um breve próximo vídeo aí.